Estamos iniciando hoje mais um projeto do portal do Minuto, a resenha, política, economia, as notícias das cidades, do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Tudo passado em revista aqui neste programa. Comigo hoje, nesta primeira edição da resenha, os jornalistas Alexandre Mulatinho, do blog Tribuna da Justiça. Olá, Mulato. Olá, Diógenes. Um prazer iniciar esse projeto com você e com os amigos Luciano Kleber e Marcos Alexandre. O jornalista Marcos Alexandre, repórter e editor político. Olá, Marcos. Olá, Diógenes. Bom demais poder participar aqui da resenha no Minuto, poder iniciar mais esse projeto ao seu lado, ao lado do amigo Luciano Kleber, ao lado do amigo Alexandre Mulatinho. Vamos que vamos. E o Luciano Kleber, repórter, colunista de economia e responsável pelo site Econômico Mercado Aberto. Olá, Luciano. Olá, Diógenes, Marcos Alexandre, Alexandre Mulatinho. Prazer iniciar esse projeto com vocês. Estamos juntos. A pauta é livre, os assuntos que marcaram a semana. E eu pergunto a Mulato, seus destaques. Diógenes, eu tenho dois destaques. Eu tenho o projeto do STF, que acabou mais um trem da alegria, que estava tramitando há 21 anos aqui no Rio Grande do Norte, e também a insistência da Câmara Municipal do Natal em não aderir aos novos tempos e abrir o portal da transparência, como tem que ser, amplo e restrito. Os destaques de Marcos Alexandre. Olha, Diógenes, eu acho que a gente não pode sair muito de Brasília, né? Apesar desses assuntos relevantes que o Mulato traz aqui para a gente também, e que o Luciano também certamente vai trazer os assuntos econômicos, mas eu queria focar exatamente nesses caminhos e descaminhos do impeachment que está avançando na Câmara dos Deputados, e também, ainda na própria Câmara dos Deputados, falar sobre a situação do presidente, o glorioso Eduardo Cunha, né? O processo contra ele está andando também, a gente vai falar bastante aqui na resenha. É glorioso para alguns, a nega dele, né? Na verdade, o diabólico Eduardo Cunha. Glorioso só que não, né? A gente entra nesse assunto porque o impeachment está na ordem do dia. Nós estamos há uma semana da provável votação na Câmara dos Deputados. Com certeza temos assunto aí para manga a respeito do impeachment. Seus destaques, Luciano Kleber. Primeiro, a nova queda de braços, né, entre Ministério da Fazenda e Banco Central. Na pauta, a ordem do dia agora da disputa entre esses dois importantes órgãos é a taxa de juros, né? O Ministério da Fazenda querendo reduzi-los para estimular o consumo. O Banco Central diz que não é hora de reduzir. E também, vamos falar um pouquinho de algumas notícias positivas que surgiram no mercado por esses dias. A gente tem, apesar de todas as dificuldades, notícias de empresas que estão se dando bem, estão comemorando bons números, e a gente vai comentar isso aqui também. É isso aí. A crise política no país, que se arrasta aí há mais de um ano e meio, é o fio condutor de muitos desses assuntos que serão tratados na resenha de hoje. E a gente já começa falando sobre o impeachment. Qual é a sua expectativa, Marcos Alexandre? Olha, Diógenes, eu quero separar aqui em duas partes o impeachment, né? A parte política, que essa está seguindo aí celeremente, né? Os deputados estão, inclusive, muito dispostos, querendo até trabalhar no domingo, fato que parece que é inédito no Brasil, eu pelo menos não me recordo. Inusual, né? É fora do ato deles, os caras lá trabalham 2, 3 dias no máximo. Pois é, se não é inédito, é muito incomum esse fato, né? Os deputados estão dispostos a trabalhar no domingo, veja só. E o outro aspecto do impeachment é o aspecto jurídico, né? Porque há o questionamento aí até onde pode ir o processo contra a presidente Dilma Rousseff, né? Se pega esse mandato, aí o parecer agora do relator da comissão, o deputado Jovair Arantes, já libera para o Senado poder avaliar outros aspectos, inclusive envolvendo aí Passadina, né, outros fatos aí envolvendo o primeiro mandato da presidente Dilma, e isso aí tudo é bola cantada, né, vai ser questionado juridicamente. Então, a gente vai avaliar sobre esses dois prismas aí a questão do impeachment. Você falou em foco jurídico, eu já chamo e quero a opinião de Alexandre Mulatinho sobre o impacto dessa crise no mundo jurídico, Alexandre Mulatinho.
Jorge, está cada um fazendo o entendimento puxando para o seu saco. O governo federal puxa para o saco dele, os deputados têm o outro entendimento, aí o Supremo, ora tem uma liminar, aí tem uma decisão do Marco Aurélio que causa maior tumulto, maior confusão. E hoje eu estava escutando agora que os partidos também já estão avaliando se irão assumir ou não as vagas no Ministério no futuro governo Temer. E não se sabe também se a chapa que vai sair envolve Dilma, Temer, ou é só Dilma. Então, é uma interrogação muito grande na cabeça do brasileiro, que está acompanhando sempre as cenas dos próximos capítulos, e que os próximos capítulos são quase que diários, né? E Mulato está falando uma coisa que é bom a gente separar. Uma coisa é o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, em curso, cuja análise está no âmbito da Câmara. Se aprovada a admissibilidade, segue para julgamento no Senado da República. Esse é um processo que poderá definir os rumos do país. O outro são as ações, 4, se eu não me engano, de cassação da chapa de Dilma e de Temer em curso no TSE. Decisão essa, julgamento esse, que não deve ocorrer até setembro. Previsto esse julgamento em setembro. Então, quer dizer, o país está à mercê dessas decisões, tanto do Congresso como da Justiça, para saber o que é que vai acontecer. E isso tem os efeitos nefastos na economia. Não é, Luciano? Com certeza. Esse clima de indefinição, Diógenes, ele é hoje o maior complicador do cenário econômico, né? Essa queda de braço a qual eu me referi aí no início, entre o governo, o Ministério da Fazenda e Banco Central, que em tese é uma instituição mais independente, mais isenta, tem exatamente a ver com essa indefinição. O governo pretende de reduzir juros como forma de estimular consumo. Há especialistas, há economistas que dizem que não é hora de estimular consumo. As famílias estão endividadas, as pessoas estão endividadas, os últimos números dão conta de que mais de 63% das famílias brasileiras têm dívidas em atraso, né? Não é só endividamento, é inadimplência mesmo. Então, o que adianta você reduzir juros e aumentar a oferta de crédito se as pessoas estão endividadas? O caminho agora é gerar emprego e renda, é estimular a geração de emprego e de renda para fazer com que as pessoas possam sair desse cenário de inadimplência. Mas para gerar emprego e renda é preciso estimular investimentos. E ninguém investe, Diógenes, nesse clima que a gente vive político. Infelizmente, eu acho que em poucos momentos da história do Brasil, a gente viu a economia tão atrelada a essa crise política. Antes da resolução dessa crise política, não teremos novidades positivas na nossa economia macro, pelo menos, infelizmente. E deu para sentir isso essa semana, exatamente isso que você está falando. Eu entrevistei essa semana o presidente do Sinduscom, o Arnaldo Gaspar Júnior, e também o presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz. Os dois traçaram esse mesmo panorama de incerteza, de falta de investimento, de quem tem o dinheiro para investir na economia, e falta de interesse e medo do cidadão para consumir. Então, quer dizer, a economia está travada, os números estão aí, recessão profunda, e Marcelo Queiroz me dizia hoje que essa crise deve entrar por 2017. É um quadro extremamente difícil, né? Então, eu queria saber dos nossos participantes da resenha o prognóstico que cada um faz sobre a votação da semana que vem. Quem disser que vai acontecer isso ou aquilo, está chutando, na minha avaliação. Todo mundo tem uma opinião, né? E eu queria saber a opinião dos participantes. Marcos Alexandre, qual é o seu prognóstico sobre o impeachment? Vai ter votação, aprovação da admissibilidade? Jorge, é o que eu acredito. Eu acredito que na Câmara já são favas contadas. Embora o governo esteja aí se articulando, né, negociando inclusive ministérios, cargos, muitas exonerações, principalmente do PMDB, né, que já anunciou que oficialmente está fora do governo. Né? Você acreditou, Marcos Alexandre, nisso? Não, veja bem, Diógenes. Oficialmente, né? Eu falei oficialmente que o PMDB está fora, mas na prática, né? Estão os ministros aí, inclusive há processos aí
expulsão do partido da ministra Cátia Abreu, da Agricultura. Ontem, né, o Jucá disse que vai tentar punir não só a Cátia Abreu, né, que é representante da Agricultura e do PMDB, e o Celso Pancera, do Rio de Janeiro, que é ministro da Ciência e Tecnologia. São os dois primeiros a serem punidos, né? Me permita, e o senador Garibaldi, essa semana foi à tribuna do Senado cobrar exatamente do PMDB que cumpra o que foi decidido no Diretório Nacional. Então, a fala dele tem muito valor, porque ele diz, é para sair do governo, então vamos tomar a decisão. Aí sai só Henrique, claro que ele falou em defesa em casa própria, né? Só saiu o Henrique e ninguém está sendo punido. Então, o diretório do PMDB começando a apurar esses casos é um sinal. E era exatamente isso que eu queria lembrar, né? Quer dizer, só o Henrique entregou o cargo, só o Henrique deixou de ser ministro e os demais se seguraram na cela do fisiologismo, né? Luciano, só quem dançou foi o nosso turismo, Luciano Kleber. Pois é, né? A gente estava tendo até algum movimentozinho favorável do Norte, né? Com o Henrique lá e o turismo terminou dançando. Agora, é muito emblemático, é isso que o Muatinho disse, o Marcos disse, é emblemática demais essa postura do PMDB, né? O PMDB é o partido historicamente mais em cima do muro que a gente tem no Brasil, né? E até para sair... Essa pecha era dos tucanos, de ficar em cima do muro, né? Mas o PMDB se divide em alas ali, aí uma parte fica com o governo, outra parte sai, outra parte estribucha. Enfim, é uma feira livre. O PMDB está fora do governo, pero não mucho, né? Eu diria, viu, que o PMDB sempre gosta de ficar do lado do muro que tem a caneta, né? Isso. É o lado que o PMDB geralmente gosta de ficar. E isso é um sinal, ele não ter saído assim completamente, é um sinal de que talvez o impeachment, ainda o governo, enfim, está tentando aí e possa reverter alguma coisa. O que eu não acredito. Eu acredito que na Câmara já é favas contadas. É verdade. Os prognósticos, aí eu acho que a Folha traz hoje um levantamento. Daqui a pouco eu posso até dizer os números aqui, eu não estou com eles em mãos agora, mas o Estadão também está fazendo seu prognóstico, esse seu acompanhamento, inclusive o Vinco consultando, mas tem aí um grupo aí de 70 a 80 deputados, a depender de cada levantamento, pairando aí de indeciso, né, Marcos Alexandre e Luciano, indeciso, e ali naquele feirão de negociação de verbas e cargos. Essa que é a verdade, essa que é uma das marcas de Brasília, né? Pois é, o site Kibiloco estava colocando, que é um site de humor, estava colocando uma ilustração ontem, dizendo o seguinte: não existe deputado indeciso, existe deputado esperando para ser comprado. Verdade. Agora o prognóstico. Marcos Alexandre, seu prognóstico sobre a votação da semana que vem no plenário da Câmara dos Deputados. Jorge, eu acredito que a Câmara vai ser favorável ao prosseguimento, né, à admissão, vamos dizer assim, do impeachment do presidente. Vai jogar a bola para o Senado, apesar do esforço do governo, né, e aí há um outro aspecto que o governo claramente está brincando com fogo, no aspecto de que praticamente estamos vendo aí um mensalão 2, digamos assim, né, com esse balcão de negócio, esse feirão a que você se referiu. Então, quer dizer, o governo está lidando com a crise, jogando... Queima total de carros. Parece aqueles vendedores no Alecrim, ali na porta do comércio daquele. Queima total, calcinha, camisa. É desse jeito que está lá. Calcinha com cueca. Com cueca não, com dólar. Calcinha e cueca cheia de dólar. Né? Já com dinheiro, já com dinheiro. Luciano Kleber, a calcinha e a cueca são mais valiosos, né, Jorge? Esse feirão aí é mais alto. Me diga uma coisa. Luciano Kleber, seu prognóstico. Olha, eu concordo com o Marcos, eu acho que o impeachment na Câmara passa fácil, e aí a gente vai para a batalha do Senado. No Senado aí eu acho que Renan Calheiros vai fazer valer a força que tem, essa tese que ele está defendendo aí das eleições gerais pode ganhar corpo junto à população. Eu, particularmente, como cidadão, como eleitor, defendo esta tese. Eu acho que a assunção do PMDB não resolve o problema do Brasil, nem momentaneamente, e aí pode ser que na discussão do Senado essa questão aí das eleições gerais ganhe corpo.
Bolatinho, seu prognóstico para a votação do impeachment na Câmara semana que vem. Eu acho que a Câmara vai dar admissibilidade do impeachment. Um dos prognósticos que eu vi essa semana foi do jornal O Globo, e que dava que tinham 30 favoráveis, dos 65 que vão votar na Câmara, 30 eram favoráveis, 18 eram contra, tinham 17 indecisos. Esperando para ser comprado. Esse daí, você está falando de que levantamento? Da Câmara, o jornal O Globo. Jornal O Globo, né? Eu estou aqui, mas o seu prognóstico é de impeachment, né? Impeachment. Pronto, eu também acho que o impeachment passa na semana que vem no plenário da Câmara. Não vai ser uma diferença ampla, pode me surpreender se for uma diferença ampla, mas eu acho que a admissibilidade vai ser aprovada. Então, todos nós estamos de acordo aqui, né? Todos nós, Marcos. Eu só queria que a gente fizesse aqui para os nossos telespectadores, nossos internautas, fazer o universo aqui da nossa bancada, né? Que aí já, lógico que a bancada é luta nossa, mas já mostra um pouco esse sentimento, né? Representativo aí, um pouco desse sentimento. Então vamos lá, me ajudem, vocês três, a lembrar o voto de cada um, né? Walter Alves, favorável. Favorável. Agora, Diógenes, devia começar, Diógenes. Vamos tumultuar. Vamos tentar ver e passar para o nosso internauta a posição da nossa bancada federal. Walter Alves, a favor. Isso. Rafael Mota, Isso. a favor. Perfeito. Rogério Marinho, a favor. Muito a favor. Quem mais? Sim, esse aí é Antônio Jaco. Felipe Maia, a favor. Também muito Antônio a favor. Jaco. Zenaide Mourão. Muro Grande. Mourão, né? Inclusive, vai lá em Zenaide Maia, fazia parte da CPI, da Comissão Especial, e renunciou por questões familiares, alegou problemas de saúde na família, para cuidar de um familiar. Mas, agora, em familiar de Zenaide, um deles hoje está numa superintendência, numa vice-presidência do Banco do Brasil, né, Marcos? Era exatamente esse parênteses que eu ia fazer. Zenaide Maia tem esse aspecto. O ex-deputado João Maia, né, que é irmão da deputada Zenaide, acabou de assumir uma vice-presidência do Banco do Brasil e o PR está bem envolvido aí nessas negociações para a composição da equipe da presidente Dilma Rousseff. Então pronto, esse é o quinto voto, temos 4 votos favoráveis e um quinto, mulato. Quem mais? A gente esqueceu. Antônio Jaco. Antônio Jaco vai votar em quem? Favorável ao impeachment. Já declarou. 5 favoráveis, um indeciso. Quem mais? Fábio Faria. Fábio Faria também eu colocaria nesse grupo dos indecisos. Ainda não fechou posição, pelo menos publicamente. Esse aí depende... Eu acho que ele vai no contra, Fábio Faria. Mas também de Gilberto Kassab, que é o ministro das cidades, líder do PSD. Fábio deverá votar de acordo com o funcionamento de Kassab. Lembrando que o PSD já liberou os votos. E, por último, a posição do deputado Betinho II. Se eu não me engano, Betinho II se mantém indeciso. Ainda não declarou publicamente se é contra ou a favor. É isso, gente? Acho que é isso, né? Então, a gente tem aí 5 votos, até agora certos, a favor do impeachment, na bancada do Rio Grande do Norte, e apenas 3 indecisos. No caso, a Zenaide, o Fábio Faria e o Betinho II. Então, esse é o prognóstico da bancada do Rio Grande do Norte por ano que vem. Diga, Marcos Alexandre. Só lembrando que o PR de Zenaide e o PP de Betinho Rosado estão com a boquinha assim, ó, pro lado do governo. E o PSD de Fábio Faria também. O PSD já faz parte do governo. Agora, o presidente da comissão é o deputado Rogério Rosso, que é do PSD de Brasília, está trabalhando claramente favorável ao impeachment. Então, preciso ver aí esse balaio de gatos aí do PSD. E de hoje, falar em PSD, nessa coisa dos cargos, das verbas, se cogitou Fábio assumir um ministério, né? Turismo ou do esporte, mas ele negou. Ele, inclusive, soltou nota à imprensa negando qualquer tipo de negociação envolvendo o nome dele, né? Pelo menos por enquanto. O relatório do impeachment atingiu a meta de os 33 votos necessários para ser aprovado na comissão. Sabe com voto de quem?
Sabe, com não, mas voto na comissão parece que já são favas contadas contra o governo. Mas o voto decisivo foi de Paulo Maluf. Paulo Maluf. Mas essa votação ainda não. Mas a votação não ocorreu, só vai ser. Não, mas ele declarou na imprensa. Já declarou, né? Sim, ele estava do lado de lá, mudou de lado. A votação final, que vai ser na segunda-feira. A gente só tem aí os prognósticos, aí, os levantamentos da imprensa. Só para encerrar essa parte, para a gente tratar de outros assuntos, eu estou aqui com os números da Folha, do Datafolha, com os deputados. 60% da Câmara diz ser favorável ao impeachment, hein? Os números são os seguintes aqui. Os números são os seguintes. São 513 deputados, né? Aqui, deixa eu ver. O que é que diz a Folha aqui? 308 favoráveis ao impeachment, votariam a favor do impeachment. Contrários 108, e o governo precisa, para garantir aí a continuidade, que esse número seja inferior a 342, né? Ou mais de 171 votos, 172 e alguma coisa aí. A gente então tem mais ou menos aí 100 indecisos, né, Jorge? Mais ou menos aí 100 indecisos, ou pela tese aí do que Luciano falou? A turma que está com a boquinha aberta, né? A turma de sempre, né? Ave Maria, como Brasília é um balcão de negócios. Semana que vem estarei por lá, né? Estarei por lá acompanhando não só a semana decisiva, mas também a votação. E eu já estou aqui com o meu material para fazer essa cobertura na semana que vem. Já separou a escova do cliente, né? Eu estarei. Que a força esteja com você, meu amigo. Estou preparado para essa cobertura na semana que vem, hein? Tá com a espada de sabre na mão, né, Diógenes? Tá com a espada de sabre na mão. Que a força esteja com você, Diógenes. É isso aí. Cuidado com a espada de sabre, viu, Diógenes? Cuidado com a espada de sabre. A espada. Você quer meu sabre de luz emprestado, Diógenes? Da força, hein? Quer meu sabre de luz emprestado? Eu vou me conter para dar a resposta. É melhor. Na estreia, vamos nos conter, né? Estreia, aquela coisa, vamos nos conter um pouco. Vamos passar para o assunto sobre a decisão do STF que envolve no Trem da Alegria aqui no Rio Grande do Norte. Por favor, suas informações. Jorge, nessa semana, depois de 21 anos, né, essa ação foi iniciada em 1995 pelo governo do estado do Rio Grande do Norte, e é uma reclamação que questiona um artigo da Constituição Estadual de 1989, um ano depois da Constituição Federal, onde a Constituição Federal ela proíbe o ingresso de servidor no âmbito do Estado, do Judiciário, do Serviço Público, sem que ele não faça concurso público, ou seja, para entrar no Serviço Público, só por concurso. E os legisladores da época, de 1989, colocaram uma janela de 5 anos para trás, ou seja, quem estivesse no Serviço Público até 1983, que não tivesse concurso público, estaria liberado. Só que essa decisão põe por fim o sonho desses servidores públicos, que agora vão ter um problemão pela frente. O Supremo Tribunal Federal vai publicar o acórdão, essa ação vai voltar para o Tribunal de Justiça e a decisão acaba o vínculo dele no âmbito do serviço público. E tem gente no Judiciário, tem gente no Poder Executivo e tem gente no Poder Legislativo. Eu consultei um advogado sobre esse tema e a recomendação dele é: corram, se aposentem, porque com o acórdão publicado vai ter problema, inclusive, para contar o benefício da aposentadoria. É um problema muito sério, né? É uma coisa que é preciso cumprir a Constituição, mas eu não tenho dúvida que muita gente que está nesse caso pode ter feito
inclusive de boa-fé, né? Mas, quer dizer, a lei, não tenha dúvida, precisa ser cumprida dentro do que ela estabelece. E de 88 para cá, com a promulgação da Constituição, é proibido entrar para o serviço público sem concurso público. Isso é claro, a lei é clara. É como o Arnaldo diz, a regra é clara, né? O problema de hoje é que a regra foi originada pelos nossos legisladores à época, em 1989, e a Assembleia era composta por Arnobre Abreu, Carlos Augusto, Robson Faria, Rui Barbosa, Nelson Queiroz, José Dias, Amaro Marinho, a deputada Ana Maria, Carlos Eduardo, Cipriano Correia, Francisco Miranda, Gastão Maria, Getúlio Rego, Irami Araújo, José Adécio, Kleber Bezerra, Laíre Rosado, Leônidas Ferreira, Manuel do Carmo, Nelson Freire, Patrício Júnior, faleceu recentemente, Paulo de Tarso Fernandes, Paulo Montenegro, Raimundo Fernandes, Ricardo Mota, Valério Mesquita e Vivaldo Costa. Então, esses legisladores fizeram essa janela. Pois não? Só conclua. Esses legisladores... Esse processo eu acompanhei de perto, porque exatamente depois da promulgação da Constituição Federal, no ano seguinte, em 89, tivemos aqui a adequação da nossa Constituição Estadual aos ditames da Constituição Federal, né? Então, a Assembleia se reuniu, né, e aprovou a Constituição Estadual, que teve como seu... Aí o STF diz o quê? Que o legislador local... o relator de todo esse processo naquela época, né? Exatamente. Aí o STF diz agora o quê? Que o legislador local extrapolou o seu limite a não seguir a lei maior, que é a Constituição Federal. Então, esse é o problema. Vamos acompanhar esse assunto. E só para a gente passar para outros temas, a questão da Câmara Municipal de Natal, o portal da transparência, me traga as informações. A lei de responsabilidade fiscal não é novidade para ninguém, mas parece que aqui virou o assunto a qualquer luxo do momento. E a lei de responsabilidade fiscal vem desde o governo Fernando Henrique Cardoso e as instituições são obrigadas a ter o seu portal. Com a celeuma da Assembleia, que deu a transparência total e teve aí as gritas, mas não fez nada mais, nada menos do que cumprir a legislação, e aí a Câmara Municipal de Natal ficou na popular moita, assim como a própria Prefeitura Municipal de Natal, que desde maio de 2015 não atualiza o seu portal. Bom, a instituição Marco foi para cima da Câmara Municipal de Natal. Deu 30 dias e venceu agora dia 30 de março para que ela apresentasse no portal os cargos comissionados, sem a necessidade de que eu saiba o nome completo do servidor ou o CPF. Tem que colocar o nome e aparecer a lista lá normalmente. Isso cumpriu. Só que aí a Eleika Bezerra, que é vereadora que vem questionando os atos da mesa diretora, ela reclamou na quarta-feira uma lista que ela pedia, e pasmem, na comissão de ética que se reúne, quando tiver um processo, tem 9 servidores lotados lá. Para fazer o quê? Ela pergunta. Essa comissão, ela só se reúne em caso extraordinário, mas tem 9 camaradas lá. 9 jabutis. 9 jabutis. Aí ela pede o nome e a mesa não diz. É outra celeuma, né? É outra bronca que vai tomar conta dos debates aqui, do meio político e, no caso aí, do legislativo, já que o foco estava na Assembleia. Aliás, está, e agora passa a ser também a Câmara Municipal de Natal. Que bronca, hein, Luciano Kleber? Eu não consegui entender. Não, que bronca, eu digo assim, é um assunto polêmico e é preciso ter transparência, né? Em tudo. Eu acho. É como o latim. O portal da transparência não é novidade para ninguém. Né? Já deveríamos estar cumprindo isso todo. Caiu, gente. Só um minutinho. Vamos dar uma paradinha que a gente vai editar. Caiu, ok. Seja corrigido. Peraí, calma. Voltou, normal? Aqui tá normal. Tá normal. Não vou perguntar a Luciano Kleber de novo. Luciano. Ok. Que bronca é Luciano, essa? mais uma bronca, né? É preciso ter transparência em tudo.
Pois é, Diogenes, é como o Mulatinho disse aí, o portal da transparência, a lei de responsabilidade fiscal não são novidades para ninguém. As instituições têm uma obrigação de já estar cumprindo isso na íntegra, né? Não vai expor isso. O que foi exposto que esteja errado, que seja corrigido, né? Acho que não dá mais, a sociedade não aceita mais o não cumprimento de algo tão básico quanto a transparência do serviço público. É isso aí. Eu queria passar para o último assunto da nossa resenha, voltando um pouco à crise política, né, que permeia todos os debates hoje, não só no campo jurídico, não só no campo econômico. A semana foi marcada, Luciano, pela delação da Andrade Gutierrez, né? Pois é, Andrade Gutierrez agora é a bola da vez, né? Números de arrepiar, listas completas e com todos os espectros políticos, né? Mexendo com campanhas municipais, com campanhas à presidência. A Andrade Gutierrez, que é uma das maiores empresas desse país, realmente parece que vai ser a pá de cal nessa discussão aí dos propinodutos da vida, né? Já tem aí Belo Monte envolvido, as obras de Belo Monte, né? Então, quer dizer, é muito dinheiro, foi muito dinheiro movimentado, Diógenes e meus amigos Mulatinho e Marcos Alexandre, e parece que, como a gente já desconfiava, não tem só petista não, amigo, no meio, tem todos os espectros políticos envolvidos nessas tabelas. Segundo as informações veiculadas pela imprensa, né, na quinta-feira, 150 milhões de reais só de PMDB. Para PT e PMDB, fora os demais partidos. Isso representa 1% de todos os contratos da Andrade Gutierrez nessa obra de Belo Monte. Marcos Alexandre, nitroglicerina pura. Pois é, Jorge, mais um listão aí para ser analisado. E aí eu estou me lembrando também daquele da Odebrecht, que foi divulgado dias atrás, com vários nomes, inclusive de políticos locais, né? E depois, estranhamente, saiu do noticiário, ninguém falou mais nada, não teve oposição gritando, não teve situação se explicando, simplesmente silêncio total. E agora vem... Nesse caso da Odebrecht, teve aquela história da relação, envolvendo, inclusive, meio mundo no Congresso Nacional, mas, assim, ficou um pouco em banho-maria, porque, neste momento, Marcelo Odebrecht e os executivos ainda estão negociando com a Lava Jato, a força-tarefa da Lava Jato, que envolve procuradores. Do ponto de vista do noticiário. Como? Do ponto de vista do noticiário, passou como um cometa, né, Jorge? Passou ali 1 ou 2 dias, depois, estranhamente, silêncio sobre um assunto. Mas todo dia tem assunto, né? O assunto está em cima do outro. Mas eu queria colocar aqui o seguinte, Marcos, principalmente, essa questão do meio silêncio, vamos dizer assim, da imprensa, foi meio justificado pelo fato de que, no caso da lista da Odebrecht, desde o começo ficou claro que muitas daquelas doações poderiam ter sido legais dentro da legislação eleitoral e tal, e aí os veículos tomaram cuidado de, antes de ter algo mais detalhado, exatamente que deve vir com a homologação da delação do Marcelo Odebrecht e do outro executivo, tomaram cuidado de não fazer uma divulgação mais massiva, porque muitas daquelas doações, e aí se é moral ou não, se é aceitável ou não do ponto de vista ético, mas parece que muitas daquelas doações teriam sido feitas de forma legal dentro da legislação eleitoral. Quer dizer, é uma depuração que está sendo feita no caso da Odebrecht, mas no caso da Andrade Gutierrez, dos executivos, os camaradas dizem, olha, fizemos doações legais, mas com dinheiro da propina. Isso. É outra história. E olha, o Odebrecht também precisa ser curado, porque, enfim, vamos acompanhar. Aproveitando que você falou que era nitroglicerina pura, eu relembro a entrevista que você fez com o presidente do Sinduscom, o Arnaldo Gaspar Júnior, que ele falou o reflexo disso nas grandes empresas da área da construção civil, e que a transformação que elas passaram a ter, que elas seguem umas regras específicas, e depois elas abriram mão e foram para facilidades, e ele explicou em detalhes, e eu escutava aquilo e eu digo, meu Deus, e aí você vê o reflexo disso no mercado local. Aí ele vem falando
que aquela obra do saneamento, aqui da estação de tratamento, quem fez foi a Odebrecht. Aí a outra obra do saneamento, a Odebrecht nem participou da licitação. A do Baldo, aqui em Natal, né? Exatamente, aí depois ela não participou nem da outra. E para completar, nossa... Ela quer tomar café pequeno, se tem um negócio maior aí em jogo, né? Então foi muito interessante aquela explicação. Gente, eu queria encerrar a resenha de hoje, nosso tempo está acabando, com um assunto que mexe com a vida de todo mundo, que é a questão da violência e segurança na cidade. Quem é que não tem uma história de violência próximo, na família, com os amigos, no ambiente de trabalho? E na última quinta-feira à noite, uma colega nossa, acompanhada do marido, do esposo, indo para casa, parou numa pizzaria no bairro de Nova Parnamirim, aqui na região metropolitana de Natal, e foi uma das vítimas de um arrastão na pizzaria. Mais um episódio, né, que ocorre na cidade. É arrastão em residência, é arrastão em bar, é arrastão em restaurante. Né? É uma coisa... Todo mundo tem uma história para contar, não é verdade? É verdade. A semana passada, em Ponta Negra, uma senhora estava conversando na calçada, hábito comum nosso aqui na região Nordeste. Conversando na calçada, o camarada passou, abordou essa senhora, colocou ela para dentro da própria UAR e fez um arrastão, levou tudo, está todo mundo traumatizado. E minha solidariedade aí à nossa companheira, querida Gerlane. É isso aí. Luciano. Pois é, essa questão da segurança é muito controversa, envolve uma discussão muito complexa, mas o fato é que está muito claro que o governo do Estado, que é o responsável em primeira instância por essa segurança, ele precisa promover ainda mais uma segurança ostensiva, porque só com um policial na rua a gente vai conseguir reverter. Claro que isso passa por questões judiciais, passa por questões inclusive sociais, mas antes de mais nada a gente precisa ter polícia na rua. Marcos Alexandre, sua palavra. Pois é, Jorge, a gente só tem a lamentar, né, esse quadro aí de violência, de criminalidade. A gente não pode nem chamar de violência, que violência é uma coisa mais ampla, mas criminalidade mesmo, de bandidagem aqui no estado, e que, infelizmente, as forças de segurança não estão conseguindo conter. Né? A gente vê a nossa amiga Gerlane Lima, né, que foi a vítima mais recente. Teve também semana passada, Luciano sabe desse caso, a esposa de um amigo nosso, que é tio de Luciano, também foi vítima de um sequestro relâmpago. Né? Enfim, amigos nossos, vizinhos, familiares, e estamos realmente a mercê a nossa classe política, né, para ficar numa área aqui que é majoritária, que a gente debateu majoritariamente no programa, desde Brasília até chegando aqui ao Estado, precisa realmente adotar soluções, passar dessa crise, né, realmente tem situação financeira a superar, mas tem que se debruçar, e a população também tem que cobrar, porque está sofrendo, e está sofrendo muito, Diógenes. É isso aí. A gente vai ficar por aqui, nosso tempo já está acabando. Mulatinho está congelado aqui para mim, mas... Mulato... Estou ao vivo, estou online. Eu sei, mas você está parado aqui, congelado. Assim, ele pegou o melhor ângulo dele, sabe? Ele tirou uma fotozinha assim. Mulato, suas despedidas. Amigo, um abraço e até a próxima sexta-feira, e traga boas notícias de Brasília. Que a força esteja com vocês. Vão acompanhar, e nossa resenha vai ser feita na próxima semana. Eu lá em Brasília e vocês aqui na próxima sexta-feira vamos gravar novamente. Luciano Kleiber. Obrigado. Boa sexta-feira, bom final de semana a todos e que tenhamos boas notícias. Sua despedida, Marcos. Sim, pensei que o Luciano ia concluir. Bom, Jorge, mais uma vez, renovar aqui o agradecimento pelo convite. Você é a primeira resenha, né, de muitas que virão, certamente. Vamos aqui já convidar também o público para nos acompanhar os debates, participar também. Enfim, acredito que a gente vai ter condições de aprimorar, você com toda a equipe do No Minuto, parabenizar também pela iniciativa e desejar um final de semana tranquilo a todos e até a próxima. Até a próxima resenha. Valeu!